Documentos revelam que ex-ministro de Bolsonaro atuou para permitir desvios ilegais em benefícios do INSS. Nicolas Ferreira é condenado mais uma vez a indenizar a deputada Duda Salabert. STF forma maioria para responsabilizar plataformas sociais. Flávio Dino cobra e Congresso contra-ataca por conta do orçamento secreto. Ronaldo Caiado repete Romeu Zema e relativiza a ditadura militar. E Soraya Tronic pede indiciamento de Virgínia Fonseca e Deolane. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. Não esquece de me seguir e compartilhar. Documentos obtidos pela revista Piauí revelam como José Carlos Oliveira, ex-ministro de Previdência do Bolsonaro, derrubou mecanismos de proteção que permitiram o desvio de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. A medida ocorreu em 2022, quando ele revogou a exigência de renovação trienal para desconto em folhas, um freio crucial contra as fraudes. Já como presidente do INSS, ele autorizou acordos com entidades fantasmas que multiplicaram descontos fraudulentos. E ainda tem gente que está culpando o Lula pelas fraudes ocorridas no governo Bolsonaro, porque se o Lula não tivesse ganho essa eleição, até hoje esses descontos ilegais estariam acontecendo. Essa é a verdade que precisa ser dita e repetida para calar a boca desses bolsonaristas. E a justiça negou um recurso do Nicolas Ferreira e ele terá que indenizar a deputada Duda Salabert em R$30 mil por chamá-la pelo gênero masculino. Como ele até agora não pagou nada, ela disse que vai pedir na justiça a penhora dos seus bens e pedir ao presidente da Câmara que suspenda o salário do Nicolas até que ele pague ela. Paga ela, seu velho. Olha que notícia boa. O STF já formou maioria para responsabilizar as Big Techs por crimes ocorridos dentro do ambiente virtual nas redes sociais. Até agora só quem votou contra foi o terrivelmente evangélico. E ainda dizem que os evangélicos são a favor da verdade, né? Olha, eu não estou generalizando, é só alguns. E falando em STF, o Super Flávio Dino deu um prazo de 10 dias para que o governo, o Congresso e os partidos expliquem a nova versão do orçamento secreto chamada emendas paralelas. Segundo entidades de transparência pública, o Congresso encontrou uma maneira de burlar, de passar a perna no STF e continuar com a outra maneira de continuar com o orçamento secreto. Detalhe, o partido que mais se beneficiou dessas emendas da nova versão do orçamento secreto foi o partido do Bolsonaro. O que é por si só um grande erro da gestão atual do presidente Lula. Porque se está rolando o orçamento secreto, era para no mínimo esse Congresso em peso estar votando junto com o governo, e não o maior partido de oposição ter a maior número de emendas do orçamento secreto. O nome disso chama-se incompetências de pessoas que trabalham para o presidente da República. E o Congresso, que não aceita mais tirar a mão de cima do dinheiro do orçamento público, já está ameaçando o Flávio Dino, e dentre as ameaças que ele está fazendo é não levar a prisão da Carla Zambelli para o plenário para votar, enfraquecer as regras ambientais em resposta à proposta, ao incômodo com a Marina Silva, e também não votar o novo pacote econômico do governo. E Hugo Mota deu para trás e disse que vai levar para a votação do plenário a perda do mandato da Zambelli. Alexandre de Moraes formalizou hoje ao Ministério da Justiça o pedido de extradição da Carla Zambelli. Caberá agora ao Ministério da Justiça enviar para a Itália. E ela disse que vai se entregar às autoridades italianas para ser presa na Europa. Duvido. De olho nos votos do falecido Bolsonaro, Ronaldo Caiado, durante entrevista no Roda Viva, relativou a ditadura militar do Brasil. Fez igual ao Zema semana passada, que também é outro que está de olho no espólio da viúva. Está tão de olho nisso que ontem relativizou a situação do Bolsonaro junto ao STF, classificando como uma questão pequena. A pessoa tenta dar um golpe no Brasil e ele classifica como questão pequena. Essa direita não presta ninguém. E para concluir, a senadora Soraya Tronic pediu o indiciamento da Virgínia Fonseca e da doutora Deolane na CPI das bets. Segundo a Soraya, a influenciadora Virgínia Fonseca, ela vai pedir um indiciamento por publicidade enganosa e estelionato. Já a Deolane Bezerra, ela aponta as contravenções penais do jogo de azar e loteria não autorizada, além dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Infelizmente não vai dar em nada. E mais uma vez, parlamentares bolsonaristas tentaram lacrar em cima de um ministro do governo Lula. Hoje, o alvo deles foi o ministro Fernando Haddad. O Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi fizeram ataques e questionamentos ao Fernando Haddad, e na hora que o Fernando Haddad foi responder às
aos questionamentos e ataque, os dois simplesmente saíram, porque o intuito deles não era debater, era somente gravar vídeo de lacração para as redes sociais, porque os políticos bolsonaristas, eles não exercem o seu mandato, eles não trabalham em prol do povo, eles trabalham apenas para lacrar nas redes sociais. O tema em questão era o déficit fiscal do governo Lula e o suposto superávit fiscal que o Bolsonaro deixou no último ano. Abre aspas para a resposta do Fernando Haddad. Agora aparecem dois deputados, fazem as perguntas e saem correndo do debate. Não quer ouvir a explicação, quer ficar com o argumento dele, não quer dar chance de o diálogo fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é boa. Venham aqui para debater. É o tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede e some. É um pouco de molecagem e isso não é bom para a democracia. E aí os deputados não gostaram de ouvir a verdade, né, de serem chamados de moleques, porque é isso que eles realmente são, voltaram para a sessão e começaram a agredir verbalmente o ministro Fernando Haddad, chamando ele também de moleque. E aí o presidente da sessão encerrou as discussões e as demais pessoas que estavam na fila para questionar o ministro Fernando Haddad não tiveram mais oportunidade. E após se retirar de lá, o Fernando Haddad falou o seguinte: toda vez que um deputado, pensando em suas redes sociais, desrespeita o ministro, e isso aconteceu com a Marina, aconteceu comigo, faz a pergunta, fala o que quer, insinua coisas e simplesmente vai embora antes da resposta. Imagine se eu fizesse o oposto, se alguém fizesse uma pergunta e eu fosse embora sem responder. Certíssima a fala do ministro e certíssima também a sua postura. Ele também desmentiu essa história do Bolsonaro ter deixado superávit no seu último ano de governo. Deixou superávit à custa de quê? À custa de sacrifício do povo pobre e maquiando as contas públicas. Por quê? Veja só. Primeiro de tudo, ele tirou o ICMS dos combustíveis, que é um imposto que iria para os governos estaduais, e não pagou e não recompensou os governos estaduais, fazendo com que o próprio governo Lula recompensasse, ou seja, fez uma dívida para o outro governo pagar. Deu calote dos precatórios, não pagou os precatórios de ninguém e quem teve que pagar foi o governo Lula. Vendeu a Eletrobras a preço de banana somente para fazer caixa e conseguir um superávit. E, gente, quem é que consegue colocar as contas da sua casa em dia se desfazendo dos seus bens? Um dia a fonte acaba. Isso daqui não é receita de sucesso fiscal de jeito nenhum. E ainda falou que eles depenaram a Petrobras, fazendo a Petrobras vender apenas petróleo cru e colocou os lucros dos acionistas lá em cima, sem fazer com que esse dinheiro voltasse para a população. E tem mais que o ministro Fernando Haddad esqueceu de falar: ele desidratou programas sociais como o orçamento do Farmácia Popular, onde ele reduziu 95%, deixou o valor das merendas das escolas públicas em apenas 37 centavos por cada aluno, como se 37 centavos pagassem uma alimentação diária de um aluno numa rede pública, entre várias outras barberagens que o desgoverno anterior fez. E essa é a verdade que eles se recusam a ouvir.